Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Podcast. E se você ainda não segue meu canal, sabe o que acontece? Você está perdendo conteúdo de qualidade. Toda semana eu sempre trago um episódio aqui interessante, com pessoas interessantes, contando histórias muito bacanas e que eu gosto de dividir com vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa também o sininho para que a plataforma entenda que você vai receber os nossos conteúdos publicados aqui. Lembrando que nós estamos no Deezer e também no Spotify, tá certo? Gente, está no ano eleitoral, né? Mas eu vou seguindo aqui devagarzinho a minha missão de apresentar para as pessoas, para o meu público, quem são os nossos parlamentares na Câmara Municipal aqui em Maceió. E eu gosto sempre de já orientar o meu entrevistado, dizer o seguinte: eu não vou entrar muito em polêmica, não. Eu quero conhecer você e apresentar você para o meu público, porque é um pai, é um filho, é um irmão, antes de ser o parlamentar, né? E às vezes as pessoas não conhecem um pouco da história. E o meu objetivo aqui é exatamente esse: é mostrar essa história até o momento em que ele se tornou vereador, porque todo mundo traz consigo as dificuldades, as vitórias. Isso é muito bom da gente conhecer, não somente o trabalho ali como político, não, mas como ser humano também. E o meu entrevistado de hoje, ele é pai de 3, o pequenininho tem 11 meses, que é o Benício, também tem o João Arthur e o Luca, que é igual, ó, o mesmo nome do meu filho também, com 2 C, até a escrita. Ele é casado com a Rafaela e já vai no seu 2º mandato como vereador aqui em Maceió. Eu estou falando de Brivaldo Marques. Como vai, Brivaldo? Boa tarde, Fabiola. Primeiro, agradecer pelo convite. É bom a gente mostrar um pouco por trás do vereador, e você dar essa oportunidade é muito bom. A gente fala sempre de projetos, de leis, mas existe o Brivaldo Pessoa. Pois é. Lógico que a gente vai falar também da política, que é extremamente importante, mas estou muito feliz e à disposição para mostrar um pouco da minha vida, de como eu cheguei a ser vereador, e estou aqui muito grato e feliz. Eu sei que você é fisioterapeuta Isso. e pelo que eu andei pesquisando ali, você, por meio do seu trabalho, você conseguiu conquistar a confiança das pessoas, mostrar o seu talento e dessa maneira eu acredito que foi o primeiro passo para que você ingressasse na carreira política, né? Porque você não tem um histórico de político na família. Exatamente, Fabiola. Eu comecei a cursar fisioterapia na Uncisal, na Universidade Estadual de Alagoas. E lá a Uncisal ela é muito humana. E você começa a se integrar nas comunidades, com as pessoas, através desse ensino muito próximo ali do Pontal, daquela região. E assim que eu iniciei essa fase, a gente já teve uma greve. Aí você meio que quando eu tinha 17 anos já na época, já participei do movimento, já fiz parte da greve. E você vai tendo esses momentos que vai lhe montando, na verdade. Eu não imaginava ser político. Me formei, trabalhei muito tempo na fisioterapia, então o meu foco era a minha profissão. Mas devido a algumas situações que você vai vendo, você vai conhecendo de perto, você se pergunta por que os políticos não fazem nada para transformar aquela realidade. Então, na verdade, foi essa a conexão, como você falou. Iniciou na universidade de verdade, fiz parte de um grande projeto chamado Rondon. Todos os anos, estudantes do Brasil todo se unem e vai para um estado desenvolver atendimentos, escutas nessas comunidades carentes. Eu fui para o Maranhão, passei 30 dias lá de imersão, eu e mais alguns acadêmicos de medicina, enfermagem. Então, teve esse lado humano, teve esse lado do movimento estudantil, teve esse lado de um projeto que de fato é transformador. Quando a gente chega nesse estado, as pessoas se alegram, as pessoas sentem que existe um poder público ali. Existe uma preocupação. Existe uma preocupação, independente de alguém estar vendo. Naquele tempo não tinha nem muita. Era Facebook,
O foco mesmo era você acordar cedo e ir numa aldeia e numa região ali muito, muito carente, difícil acesso, para transformar aquelas vidas. Esse combo aí, inconscientemente, já fez eu entender que a política era importante. Esse foi um start. E foi um start involuntário, um start de verdade. Não foi um projeto que se iniciou para ser político. As coisas foram acontecendo e a gente, de fato, quando tem essa verdade dentro de si, o povo reconhece. Se eu fui eleito e reeleito, é porque o povo reconheceu isso, que é íntimo. É íntimo. A gente sabe que a política... Chega um e diz, por que você não se candidata? Olha, isso aí vai melhorar muito. Até acesso às emendas, né? Essa questão de colocar os projetos adiante, ouvindo ali o que a comunidade está ansiando, eu acho que é muito isso, né? Que fez com que você ingressasse mesmo na política. Com certeza. Hoje, nossos projetos, assim, a gente está em toda Maceió. A fisioterapia, hoje a gente tem mais de 100 profissionais dentro dos nossos institutos, que a gente tem parceria, que a gente faz captação de emendas. A gente atende mais de 10 mil pessoas hoje, mensalmente. Então, isso a gente não mostra tanto, porque eu acredito que isso o político tem a obrigação e deve fazer. Então, não é pensando apenas politicamente ou só politicamente. Você tem que ter o lado humano. E é por isso que as coisas dão tão certo. Eu tenho vou para o 6º ano de mandato e sei o que a gente já conseguiu com o mandato. Sei quantas vidas transformamos com o mandato. E eu acho que o meu propósito é esse. Até onde Deus colocar essa missão para mim, eu vou seguir e sigo de cabeça erguida, porque nunca precisei falar mal, ser polêmico, nada contra quem tem esse viés, mas eu sempre fui político, queria transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor, das pessoas que mais precisam. É por isso que eu fui sempre muito bem votado nas periferias. Você teve uma votação expressiva também no Benedito Bentes, né? Que eu considero, gente, para quem não conhece Maceió, Benedito Bentes é praticamente uma outra cidade dentro de Maceió. Tamanho é o desenvolvimento daquela região ali, Tabuleiro. Enfim, e era uma comunidade que ela era muito carente. Né? Eu lembro quando eu fazia reportagens, tinha muitas grotas ali, o acesso... Primeiro não tinha acesso. Não tinha, não existia. Né? Quando eu fui morar... As políticas públicas existiam ali muito, assim, pulverizada, aquela coisa muito pouquinha ali. Aí, de repente, se os moradores, acho que eles viram isso, viram. E foi por isso que você foi bem votado. Na verdade, aí é um pouco da história de onde eu vim morar, quando eu sou do interior, sou de Coronel Leopoldina, vim morar em Maceió com 11 anos de idade, e minha mãe já morava no Benedito Bentes, e eu e meu irmão fomos morar lá. Então, essa relação com o Benedito Bentes é desde a minha pré-adolescência. Então, eu morava próximo à grota, onde hoje é meu gabinete ainda. A gente tem um gabinete nesse local que eu morava com minha mãe e meu irmão. Então, desde 11 anos, você conhecendo essa realidade, você sabendo o que precisa, é mais fácil você, de fato, construir algo para melhorar. Então, eu sabia que a grota não tinha acesso porque eu morava próximo lá. Eu sabia que a violência era grande porque eu atravessava, lá em frente ao gabinete tem um campo. Até hoje tem um campo, 3, 4 campos. E eu atravessava andando esse campo para ir para o colégio, para voltar. E era muito perigoso na época. Era tudo escuro, tinha muito canavial próximo a nosso gabinete. E eu saía correndo com medo. Medo mesmo. Corria para chegar logo, para chegar em nenhum mau elemento, nenhuma pessoa. Naquele tempo tinha muito isso, porque era muito esquisito. O Benedito Bentes era muito excluído de Maceió, era só canavial. Então, eu vivi essa realidade. Então, eu sabia o que precisava melhorar no Benedito Bentes. E a gente foi justamente mostrar esses pontos para as pessoas. Muito é porque você não tem uma pessoa daqui, com a vivência daqui, para fazer essa transformação. É a mesma coisa de quem... a pessoa reclama do transporte público. Eu já andei em transporte público. Eu ia para um sisal, do Benedito Bentes para o Trapiche. Uma viagem. Eu ia em pé, porque já pegava cheio. Eu ia andando para o ponto de ônibus, pegava cheio, eu sentava depois da Santa Casa, no centro já.
Isso durante muito tempo. Então, assim, então você conhece a grota porque você morava perto da grota, você conhece o transporte público porque você utilizava o transporte público para fazer a faculdade, nesse caso, para ir para qualquer lugar. Uhum. Você conhecia a violência porque você estava ali à mercê da violência, vivenciando a violência. Então, eu sempre fui muito verdadeiro, Fabio, do que eu poderia fazer em pró daquela confiança do voto. Uhum. Eu sempre fui muito claro com meus eleitores. Olha, o que eu consigo fazer é isso, viabilizar isso, correr atrás disso, desenvolver isso. Uhum. E foi assim que a gente foi eleito numa esperança. Aí uma pessoa conhece o Benito Bentes, então ele vai nos representar. E de fato eu comprovei isso. Como é que você comprova? Não é o que o seu adversário diz, ou a sua própria equipe que vai. Uhum. Um puxa a sardinha a seu favor e o adversário vai ser sempre o contra. Não é isso que transforma, que consolida o seu mandato. É a sua próxima eleição. Aí eu pergunto, no primeiro pleito lá, você foi eleito com quantos? 4.890 votos. Aí quando foi no segundo, 2024? Na verdade, em 2022, eu fui candidato a deputado estadual. Sim. Eu saí de 4.890 votos para 14.800 votos. Nossa. É por isso que eu digo, não adianta ouvir um adversário ou um aliado. Você precisa ouvir as urnas. Sim. É incontestável. Uhum. É uma eleição mais aberta, teoricamente ela lhe dá mais condições de abraçar, são menos candidatos, então não só pela validação, mas pela quantidade de candidatos são menores. Uhum. Aí eu fui para a reeleição de vereador. Não tive êxito na deputado e fui para a reeleição de vereador. Mas ficou a experiência aí e foi basicamente um retrato, né? Para poder você saber se estava caminhando pelo sentido certo. Perfeito. E na minha reeleição tive 8.670 votos. Então a minha relação de 2020 para 2024. Então assim, é isso que eu sempre falo. Por isso que eu não me envolvo em polêmica. Eu tenho adversário, tenho pessoas que não gostam de mim. A política, infelizmente, tem muito disso. Eu, particularmente, não falo mal de ninguém. Se eu não gostar, se eu não achar prudente aquele tipo de política, eu só não estou junto dessa tipo de situação, mas respeito. Então, quando alguém me indaga, mas fulano consegue representar melhor, eu digo, cada um fala o que acha que é mais viável. Agora vamos para a urna. Sim. Eu fui o mais votado, né? Tem algumas referências no Benito Bentes, eu fui o mais votado em Maceió em 2020, eu fui o mais votado em Maceió em 2022, eu fui mais votado em Maceió em 2020. Sobre essa questão de adversários políticos, eu sempre digo, vamos para a urna. Quando acabar a urna, a gente vê quem realmente representou melhor, quem discutiu as pautas melhores. Como eu vou com um projeto que eu sei que eu consigo transformar a vida das pessoas, eu sei como fazer isso. Eu dou um exemplo de quando eu ia para a escola lá do Benito Bentes, eu atravessava o campo e algumas ruas era no barro. Sim. Na lama. A rua por trás do meu gabinete era na lama. E as ruas para chegar na escola era na lama. Eu tinha a consciência que se eu conseguisse ser representante, eu tinha por obrigação moral das pessoas que eu sabia, que iam acreditar em mim, em conseguir asfaltar aquelas ruas e pavimentar. Então, eu sou uma pessoa muito determinada no que eu quero fazer. E a gente conseguiu fazer isso. Isso é um exemplo do que a gente plantou e colheu. Isso é discutível. Não estou falando que a pessoa vai votar em mim, porque o voto é muito... cada um é subjetivo. Mas eu tenho certeza que aquela pessoa não se arrependeu, que é o meu foco. Aí eu pergunto, você é um político relativamente jovem, né? Você entrou na política bem jovem, hoje você está com 36. 33. 33, olha, mais jovem ainda. E você enfrentou algum tipo de preconceito exatamente por ser tão jovem? Fabíola, competindo, entre aspas, com Fabíola, os grandes. Eu sempre fui o que não ia conseguir o êxito. Eu era bem mais magro, bem mais jovem, porque a política realmente... Ela consome fisicamente muito você fica mais velho, isso é natural. Então, imagine o Brivaldo há 7 anos atrás,
bem mais jovem mesmo, no aspecto de você ver assim. E eu chegava para conversar com um grupo de pessoas, as pessoas eu sentia. Você vai ser mesmo candidato? Tem certeza? E teve algumas coisas acontecendo, a gente brinca, eu brinco muito, de alguns vereadores que eu conhecia. Ah, você consegue chegar a 500 votos aqui, rapaz. Depois dos 500 votos você Tem não muito consegue chão mais pela crescer. frente. Tem muita história, mas vá. Então, assim, isso foi em todas as minhas campanhas. Até quando eu ganhei, eu passei por isso. Porque quando você ganha, aí você, rapaz, a reeleição é muito difícil. Quando você ganha, eu fui para deputado, você vai ter menos voto. Porque as pessoas votaram pela esperança. Mas você não vai conseguir entregar a esperança desse povo, então você pode até ter menos voto que. Então eu sempre. E muito pela juventude. É por isso que hoje um dos nossos focos do nosso mandato é a juventude. Sobretudo a capacitação desses jovens. Hoje a gente tem uma parceria com o Senai, junto com a Federação da Casa das Indústrias, desde o meu primeiro ano de mandato, que a gente já capacitou quase 8 mil jovens nesses 6 anos. Porque, como eu digo, quando você vive aquilo ali, você teve um... Porque se você fosse um filho de um político, a idade pouco importava. É uma família tradicional que está deixando seu legado. Como eu era um jovem não das famílias tradicionais, então a resistência de grupo político, de lideranças políticas, de pessoas é muito grande. Só que eu já me acostumei com isso. E eu tenho uma certeza. E eu sempre estimulo, inclusive, todo o meu grupo. Todo mundo que não é dessa tradicional, que não sente representado, deve-se ser candidato. As pessoas precisam de opções. Às vezes você se limita pelo discurso do outro e não tem coragem. O jovem hoje, não, eu tenho só 20 anos, 22 anos, como é que eu vou para uma campanha? Tem que ter dinheiro, não. Você tem que ter uma atuação para a pessoa ser representada. Então, assim, eu tive a felicidade de ser candidato a primeira vez e ganhar. Mas se eu não tivesse o êxito, não quer dizer que eu fracassei. E é isso que eu falo em qualquer lugar que me chamam, palestra, o que for, digo, os jovens e as pessoas que não são da política precisam se integrar o quadro político. Hoje você vê, Maceió tem, enfim, quase 1 milhão de habitantes, vai arredondar para 1 milhão de habitantes. E se você olhar, vamos lá, para a Assembleia, 15% é de Maceió, os deputados. Verdade. A maioria do interior. Isso muito porque as pessoas já vêm dizendo, não, você não vai ser candidato não porque você não vai ganhar. Não porque tem que fazer isso. As pessoas, elas lhe travam, lhe colocam obstáculos. E se você não tiver a certeza do que você quer, você para. Com certeza. E isso eu nunca fui correr de uma briga, nunca fui. Eu sempre fui muito firme. Se eu for, eu vou. Se eu me dispus, por quê? As pessoas precisam de um candidato Benito Bentes, de um candidato Jacintinho, de um candidato que é maior do que muito interior. Você acabou no começo da conversa disso. Exatamente isso. Benito Bentes tem mais de 40 mil eleitores. Você conta nos dedos os municípios de Alagoas que tem essa quantidade de eleitores. E por que não existe pessoas do Benito Bentes candidatas? Tem que ter. Por que não existe pessoas candidatas do Jacintinho, do Vegel? Por que não tem? Muito por isso. As pessoas, o externo e algumas pessoas que talvez não entendam, colocam obstáculo. E foi assim que comecei. Você é muito jovem. A pessoa não vai acreditar em você. Ou então, tipo, dizer, aquela área ali que você faz parte já é de fulano de tal, já é de algum político, que isso acontece muito, mas essas situações, Fabíola, elas já parece que são feitas, programaram isso para dizer. Programaram, não, você não pode, não, você não deve, não, você... Quem nasceu de uma realidade atípica, minha mãe veio para Maceió para dar o futuro para os filhos dela. Minha mãe é desse tempo. Minha mãe teve o meu irmão com 15 anos de idade. Eu sou o mais novo, ela teve com 17.
Então, assim, é Nossa. uma história, e a gente vive essa história. Graças a Deus ela venceu na vida, fez diversas, lutou muito, é nosso maior orgulho no meio do meu irmão. O meu irmão hoje é militar, então ela formou os filhos, ela conseguiu de fato concretizar o sonho dela. E a gente viveu nisso. Eu saí de Coronel Leopoldina, uma cidade muito simples, minha família é muito simples. Então, quantos não Você eu recebe. ouvi? Quantos não eu ouvi dizendo: você não vai passar na faculdade estadual, você não vai passar na faculdade pública, é muito difícil. Vai passar quem estuda em tal colégio, vai passar quem passou a educação. Eu estudei em escola pública da educação infantil. Uhum, Quando eu cheguei em Marcel, eu estudei num colégio fantástico que é particular. sim. Mas até minha sexta série, na época, eu estudei em escola pública. Uhum. Então, outro, não, você não vai conseguir passar na universidade. Aí, quando você passa, você não vai Se conseguir se formar. formar. Então, assim, não, você não vai, você Sempre não vai, isso você não mesmo. vai. Eu fui, não só passei, fui oitavo eu fui oitavo na lista do vestibular. Uhum, Fui um dos melhores alunos, um dos poucos que não teve nenhum atraso de matéria, porque é um sisal, quem estuda lá sabe da dificuldade que é. uhum. Nunca fiquei em matéria. Então, todos os não que eu ouvi, parece que, para mim, é o inverso. Você Mas conseguiu seria não. transformar os nãos em obstáculos que foram superados, e isso está aí nos seus 2 mandatos, né? Perfeito, Fábio. Quando você é tão bem acolhido pelo seu eleitor, nesse segundo mandato você praticamente dobrou em relação Sim, ao sim. primeiro. A gente só vê isso quando existem serviços Perfeito, prestados. perfeito. Eu acredito muito nisso, assim, porque é aquela história. Primeiro mandato, deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa. Se fizer, então se fez, Exatamente. é porque É, o resultado foi logo adiante, né? é Isso verdade. é muito E bom assim, do mesmo jeito que eu ouvi muito não e transformei em sim, a pressão para fazer é para melhor. fazer melhor e concretizar o que você está se prometendo é muito difícil. É muita pressão. Uhum, E assim, você tem que também se lidar com isso. Por isso que nossos institutos hoje tem psicólogo, tem uma equipe multidisciplinar. A gente tem hoje vamos lá, profissionais dessas áreas, porque todas as vivências que eu tive negativa, a gente realmente quer preparar as pessoas para o mundo, para ela uhum, realmente conseguir transformar a vida da família, a sua vida pessoal. Isso a gente faz muito junto com o Senai. A gente uhum, acolhe essas pessoas, tem locais para a gente realmente estar ali sempre incentivando. Porque além de você conseguir, você precisa provar às pessoas que fez você chegar lá, e que que vale foi a algo pena. que valeu a pena. Então isso é algo que você convive todos os dias. Uhum, Você acorda, pelo menos quem tem o sentimento, né? Eu digo a todo mundo, desde que eu não tiver mais sentimento, eu saio da política totalmente. Porque acaba eu sendo contra tudo que eu preguei lá atrás. Se eu peço para o jovem ser candidato, ingressar na política, é para ele fazer diferente do que o outro lá está fazendo. uhum, Porque se existem mudanças no Congresso, na Câmara, na Assembleia, é porque as pessoas não estão satisfeitas com alguém de lá. Agora, verdade. se você trocar uma pessoa que não está satisfeita por lá e colocar uma igual, é É, o 6 pela meia dúzia que. E assim, além de você alcançar, você precisa dar o respaldo às pessoas porque você chegou ali. uhum, Então, hoje a minha missão, Fábio, além disso, além de representar, é realmente estimular, uhum, incentivar as pessoas cada vez mais, digo, as mulheres, sejam candidatas, mostrem, porque às vezes eu não vou conseguir de fato concretizar aquele objetivo seu. A uhum. gente tem 70% da nossa equipe hoje são mulheres. A Que gente tem bom. minha mãe nos ajuda muito, minha Uhum, esposa, a uhum, Rafaela, minha mãe Cida, existem projetos dentro do nosso trabalho que elas fazem muito brilhantemente. Elas só fazem com mulheres, uhum. é algo É delas bom esse mesmo. fortalecimento, né? Então, assim, mulheres jovens, para transformar, não precisa ser esposa do político. É. Não, você precisa ser uma pessoa que tem um viés e vá seguir
Agora, não escute o não, senão você não sabe canto. Pois é, não, eu digo isso até por experiência própria. Lá, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu disse, essa menina aí vai fazer televisão? Quando que vai? Se eu tivesse ouvido, eu não estava aí 28 anos já Pois na é, estrada. pois é. E é sempre bom escutar, inclusive, os nãos, porque eu acho que nos motiva ainda mais. Para quem Demais, gosta, né? Para quem demais. gosta de O desafios. desafio é verdade. Gerson, vamos colocar aqui o Instagram do Brivaldo, porque hoje em dia, graças às redes sociais, a gente que é eleitor do lado de cá, que é contribuinte, que vota e tudo, todo mundo gosta de ver o que é que o político está fazendo. É muito bacana. Eu estava observando o seu, 44 mil seguidores, e é importante dizer, gente, que o que essas plataformas hoje têm mais relevância é o engajamento que você tem, né? Quando você posta, quando a pessoa fala. E aqui acho que está só um pouquinho das coisas que você já fez, né? Pouquinho. E bem diversificado. Eu coloco muito família, o trabalho, o que a gente já construiu, o que a gente ainda tem o que fazer, tem projetos. Enfim, a gente hoje é muito diversificado em bandeiras, porque são várias bandeiras que as pessoas precisam de soluções. Então a gente consegue fazer todo esse levantamento e realmente desenvolver. E eu gosto, Fabíola, muito de executar o que eu planejo. Se você vê aqui uma grota, por exemplo, aqui é uma grota, eu só sossego quando aquela grota está resolvida. Isso aqui foi há 6 anos, barreiras caindo. Aqui a gente pegou lonas. Foram mais de 60 lonas que a gente colocou lá no Benito Bentes. Eu sei muito bem. E eu fui lá, eu fui muita matéria, com muito desabamento, com muita coisa. Não adianta, aí eu venho para cá, tô aqui e, enfim, não consigo desenvolver aquilo ali. Então, assim, é muito difícil a gente não entregar. Então, alguns exemplos, enfim. É muito legal. Aí, vamos lá, o seguinte. Você falou do segundo mandato agora como vereador. Sim. Estamos em ano de eleição. E aí, vai seguir para deputado estadual. Como é que vai ser essa nova jornada a partir de agosto, agora que começa o que a gente costuma dizer aqui no Nordeste, como pega para capar mesmo, né? Fabíola, como eu disse, eu não posso me ausentar de uma disputa por tudo isso que eu falei. Eu acredito que é uma falta de exemplo e de garra você se ausentar por algum motivo. Por quê? Você tem que olhar os representantes que tem e você tem que olhar até os possíveis que querem e almejam estar lá. E eu vejo carência de candidatos da periferia. Periferia que eu falo, de que represente a periferia no estado. Eu acho muito vago. Tem alguns hoje que representam até muito bem, mas ainda falta. A gente precisa ter. Então, esse é um objetivo meu, de conseguir fazer mais e representar mais. Então, eu sou pré-candidato, na verdade, a deputado estadual. Acredito que é um mandato, um parlamento mais próximo. Acredito que um passo a mais. Eu ainda preciso concretizar muito. Eu tenho 6 anos de mandato, mas preciso de mais tempo para entregar tudo que eu penso e quero entregar. Mas eu não posso ir de contra com as minhas convicções. A gente, o jovem, as pessoas que vieram de outro segmento, precisa se candidatar, precisa se mostrar a essas pessoas que existem candidatos que possam representá-la de fato. Então, eu tenho esse compromisso com o Benito Bentes, eu tenho esse compromisso com vários bairros que me abraçaram na minha última campanha. Eu tenho esse compromisso com a minha cidade natal, que é Coronel Leopoldina. Que acho que vai ser o momento de você entregar. Então, eu devo isso e eu preciso mostrar às pessoas que do jeito certo, do jeito honesto, você consegue chegar lá. Então é uma missão. É uma missão, Fábio. Como foi a minha missão no primeiro mandato, na minha reeleição? Porque, de fato, a gente segue uma linha muito correta da política. O que a gente faz é construir pontes de verdade para as pessoas ter esse acesso.
As pessoas hoje têm saúde próximo das suas casas. As pessoas hoje, onde a gente realmente teve pessoas que nos abraçaram, foram transformar as suas ruas, as suas grotas, as suas casas. Então, eu tenho um discurso hoje para chegar e dizer, eu já consegui fazer isso como vereador e pretendo fazer muito mais. Fábio, se eu não tivesse entregue o que eu realmente me comprometi, eu realmente não seria. Porque você vai perder mais tempo justificando o que você não fez do que você, de fato, mostrando o que você pode fazer. Então, posso dizer que você está preparado Preparado totalmente etapa. para essa próxima etapa. Não posso me ausentar de um pleito, sobretudo pela nossa capacidade de transformação. Então, esse é um ponto que eu, de fato, sou muito realista. Eu sei o que eu consegui fazer e eu sei o que eu vou mostrar. E minha política é mostrando o que eu fiz e o que eu vou fazer. Então, eu já sou vereador, eu tenho a obrigação de ter construído e conseguido melhorias. A obrigação, se você tem. Eu não sou aquele negócio, eu sou vereador, mas é o executivo que faz. Não. Você não foi candidato dizendo isso. Você foi candidato que você ia lutar, convencer e conseguir. Então, eu tenho essa convicção que as pessoas reconhecem esse nosso trabalho. As pessoas vão conhecendo cada vez mais. Aqui é um canal muito importante para isso. E aí eu digo uma coisa muito marcante. Eu sei que várias mãos construíram as melhorias do Benito Bentes. Várias mãos. Começou com o saudoso Simone Barbosa, que nos deixou, veio o outro, o Suderlane, veio o Brivaldo, veio agora no Pierre. Mas eu falo, de fato, de quando eu entrei. Aí você vai, o Benito Bentes, de 2021 até hoje. Então, eu consigo mostrar as transformações na segurança pública, na infraestrutura, na saúde, nas grotas. Eu consigo pontuar isso e mostrar, nos meus primeiros anos de mandato de vereador, a gente conseguiu isso. Isso eu vou mostrar. Então, é esse não que as pessoas falam, que os políticos, raízes, tradicionais falam, que não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar que as pessoas reconhecem o que você faz. Então, eles dizem, não, é difícil, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê. Não. Eu tenho eleitores, isso é fato, já provei. Eu tenho trabalho que posso mostrar e vou mostrar. Então essas pessoas vão ser maximizadas, porque mais pessoas vão ver o meu trabalho e mais pessoas vão querer ver acontecer na região dela. Hoje a gente avançou, hoje a gente tem mais bairros que a gente representa muito bem. Tem hoje um Salvador Lira, por exemplo, que é próximo ao Benito, que me abraçou porque a gente construiu, a gente colocou LED, a gente transformou praças. E a gente mesmo. Uma infraestrutura melhor. Então, assim, eu tenho essa convicção que as pessoas reconhecem o que você faz, de bom e de ruim. Então, se eu não tivesse construído nada nesses 6 anos, se eu não tivesse mostrado para que eu cheguei e vim, eu, de fato, tenho mais 3 anos de mandato, não tenho essa... não tenho vaidade pelo poder, pelo contrário. As pessoas me perguntam, não, eu sou Brivaldo, eu não sou vereador, não sou político, não. Se a pessoa adentrar no assunto, eu vou dizer, onde eu chego eu sou Brivaldo, sou fisioterapeuta, sou pai de família. Eu não tenho esse ego de dizer sou político, porque isso é uma passagem. E quem vai por esse caminho... Hoje você está Estou político. Como a gente está qualquer outra Perfeito, função, então, né? Eu acho que quem se envalidece com a política perde a essência da política. A política é para transformar muitas pessoas, não para você se agradecer. Então, eu estou muito pronto e preparado, Fabiola. E só estou hoje à disposição como pré-candidato, porque eu sei o que eu construí nesse tempo. E sei que as pessoas vão conhecer. Então, assim, é um aviso a todos aí que, mais uma vez, estão dizendo não é assim. Eu vou mostrar mais uma vez que do jeito certo vai dar certo, porque as pessoas precisam ter representantes reais. Representante real, que viveu, que fez, que faz. E segue no mesmo partido? Mesmo partido, Fabrício. Eu tenho uma linha muito prática. O PL me ajudou muito. Não só, o PL fez 11 vereadores. Sim. Então o PL conseguiu
nos agrupar. O PL conseguiu ajudar muito, sobretudo com o fundo partidário, não só o Brivaldo, mas todos os pré-candidatos. Então, assim, não seria algo da minha parte legal de fazer. Então, estou no PL, fui eleito pelo PL, continuo no PL. É um partido que eu me identifico, inclusive. É um partido realmente que hoje está mostrando o outro lado para o Brasil, para Alagoas, que é importante, lógico que a discussão sadia é Sim. importante. A polarização, não tanto, mas é sadio você ter lados para ver, é o que eu digo desde lá do início. Você precisa mostrar uma outra realidade. Então, isso é democracia, isso é bom para as pessoas, para decidir. Então, assim, eu acredito que eu preciso encerrar meu ciclo, né? Então, se você tem algum benefício e no meio do caminho você na hora que o partido precisa de correligionários, o partido precisa, você não dá esse retorno, eu acho meio injusto. Então, eu continuo no PL, sou pré-candidato pelo PL e com certeza é um partido que realmente eu me identifico. Agora, em agosto, é que realmente começa essa corrida frenética, vão ser o quê? 2 meses praticamente de Sim, sim, sim. campanha. Eu imagino que para conciliar, ali você vai se licenciar no caso? Na verdade, o vereador não Não precisa. precisa, Não, você o deixa vereador, você lá. continua em sessão, inclusive, E era isso que eu ia perguntar, consegue. porque a gente sente muito, quem consegue acompanhar as sessões pelo YouTube, às vezes sente falta dos candidatos nesse período, porque está todo mundo em campanha. Eu lembro que em 2024, para você achar dois ali, eu digo, meu Deus, cadê esse povo, pelo amor de Deus? A legislação, ela deixa muito, muito claro que você tem essa opção. Você não pode usar a Câmara, a tribuna para pedir voto ou para discutir isso durante o processo eleitoral, nem se promover como candidato. Sim. Mas, assim, a Câmara, de fato, a Câmara ela não é tão bem vista pela população. Isso eu acredito que vai mudar. Porque as redes sociais, tudo isso vai mostrar as leis que são feitas. Você pega perguntar uma lei, ninguém sabe nem quem fez, como foi, enfim. Porque antes realmente não tinha esse acesso, como tudo na vida, mudou muito. Então, se os vereadores se ausentam 100% da Câmara, nada vai andar. É terrível. Não pode. Então, assim, eu acho que a lei ela é muito clara e tinha que ser. Porque se você é candidato, você precisa se afastar, você vai deixar aquele lugar ali, teoricamente, não representado. Eu já fiz uma campanha como vereador, então eu particularmente conseguia. Eu consegui ir para sessões, discutir as pautas. Existem muitos projetos que acontecem na campanha, da educação, de segurança pública, segurança, enfim. E a gente não pode, eu fui eleito vereador, tá? A gente não pode ser omisso em nenhum momento, independente de onde você esteja. Se de fato eu não tive essa experiência, não conseguisse, eu iria me ausentar, não sei, uma licença, enfim. E a campanha começa por Colônia? A Como é que campanha, está essa a expectativa? campanha, Fábio, começa pelo Benito Bentes. Certo. Aí, assim, Colônia foi onde eu cresci, tenho um amor, uma paixão. Meus avós ainda estão lá na casa que eu morei. Vou sempre que posso visitá-los. Mas quem me deu o primeiro mandato, sobretudo o primeiro mandato, foi o Benito Bentes. Eu sou muito grato ao bairro. Então, assim, digo que é o segundo. É a segunda parada. Mas eu tenho um compromisso com o Benito Bentes, porque se eu estou aqui hoje, é graças a esse bairro. Então, a primeira parada, até eu realmente mostrar tudo que eu posso fazer e comprovar tudo, sempre começo por lá, mas já sigo para a Colônia e assim vai. São as duas referências hoje que eu tenho. E eu me preocupo muito, porque são as minhas raízes, Fabiola. Benito Bentes, todos os meus amigos de infância, muitos familiares que foram para lá, moram lá, estão lá. Colônia, como eu disse, eu cresci em Colônia até meus 11 anos, meus avós estão lá. Então, onde você tem muitas raízes, é aquele negócio, faça primeiro o trabalho de casa para ir para a rua. Então,
Primeira parada sempre será o Benito Bentes e Colônia com certeza está na sequência. Segue confiante. Demais, Fabiola. Eu sou uma pessoa que, na verdade, não é confiança, é uma questão de espiritualidade. Eu acredito que Deus tem um propósito para todo mundo. E eu tenho uma comunicação muito direta com Deus. Eu pergunto a Ele tudo na minha vida. Tudo, Fábio, tudo. E não é trivial, não é uma palavra solta. De fato, eu oro, eu pergunto, Deus, se não for, me mostra o caminho para não ser. E Ele me mostra. Assim, a minha confiança, de fato, vem da minha fé. Não é do humano, não é da minha fé. Foi assim na primeira eleição. Onde todo mundo, até meus amigos mesmo olhavam para mim assim, porque era amigo, né? Minha mãe e meu irmão sempre, tirando minha mãe Acho e que meu irmão. acreditam mais do que a gente Porque a gente mesmo. mesmo, tirando minha mãe e meu irmão, até meus amigos mais próximos, tem aquela oscilação, porque eu via muito, e eu sempre fui uma pessoa muito direta. Eu quero passar na universidade, então eu vou estudar para passar na universidade. Eu quero me formar, eu quero empreender, eu quero... E foi assim que eu fui, só que todos os meus processos, aí sou eu, papai do céu. Então, o que ele me mostra hoje é que eu estou preparado e tenho certeza que, se for a vontade dele, eu terei êxito. Bom, desejo para você toda a sorte do mundo, que você continue atuando dentro do propósito que você se dispôs a fazer, e que só quem ganha é a comunidade, né? Eu digo para todo mundo que chega aqui, eu digo, se você se propôs a fazer X de trabalho, tente fazer o máximo possível, porque hoje a gente está mais de olho, a gente está fiscalizando mais enquanto cidadão. Lógico, né? E as redes sociais estão aí para poder a gente você fazer acompanhar. E eu realmente desejo boa sorte a você. Obrigado. Quando você voltar como deputado estadual, teremos uma nova conversa. Com certeza, com certeza. E que você realmente tenha êxito no Obrigado, que você Fábio. deseja fazer, tá bom? Obrigado. Para não decepcionar eleitores, para que todo mundo continue Verdade. seguindo você. Verdade. Se já faz isso há um bom tempo. Se Verdade. já lhe escolheu, então que continue. Verdade, Fábio. Um grande abraço para sua família. Obrigado. E para o pequeno Benício. Muito obrigado, Fabiola. Parabéns por essa grande olhar, mostrar a vida do político, não só a política, é muito importante. Que mais pessoas sigam esse exemplo. Que bom. Porque polemizar, gente, eu sei que é bom para os lados. É bom para o repórter, é bom para o lado direito, é bom para o outro lado, é bom. Mas e as pessoas ficam aonde nesse processo? Então, antes disso, construa. Então, assim, você fazendo isso, eu até digo, eu tento sempre estimular as pessoas a participarem. Quando a pessoa vê muita briga, dificilmente você vai atrás de uma briga. Você está no meio da rua, tá duas pessoas brigando, dois homens, você não vai atrás da briga. Você vai observar. Você vai observar. Se você vê duas pessoas confraternizando, cultuando, você tende a ir mais. Então, eu acredito que essa oportunidade mostra muito isso. A política tem esse lado também. Não é só do desgaste, do que o outro não presta, que aquele não faz nada. Tem a mais que isso. Então, muito obrigado e com certeza virei aqui, se Deus permitir, como deputado, né? Ou como vereador também, quem sabe. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigado e vamos seguir. Vamos para frente. Obrigada, Brivaldo. Gente, compartilhe esse episódio, tem muitas informações interessantes aqui. Você, principalmente, que é eleitor do Brivaldo, compartilha, se inscreve aí no canal e tenha acesso a tudo que ele falou aqui, tá? É sempre bom deixar esse registro que eu gosto de fazer, como ele falou, eu não gosto muito de polemizar, eu gosto de mostrar o que a pessoa faz, porque no fim das contas, o que a gente quer saber é trabalho, é serviço, não é se fulano está brigando com cicrano, se quem fez isso, não. A gente quer que o serviço volte para a população. E é por isso que eu dou o espaço aqui no meu podcast para que a gente conheça um pouco mais desses nossos parlamentares, tá bom? Beijo grande e a gente volta a se encontrar num próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá.